Olá, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Vou pedir que você dê um like em nossos vídeos, compartilhe também e se inscreva no nosso canal, que é uma maneira de nos ajudar a divulgar esse trabalho. Vamos colocando aí um copinho com água para que a equipe espiritual possa fluidificá-la ao longo do nosso Evangelho. E o capítulo que foi tirado hoje, aleatoriamente, coincidentemente, é a continuação daquilo que nós começamos a falar ontem a respeito da riqueza, que foi o capítulo 11, Servir a Deus e a Mamon. E hoje saiu o item 8, Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procura resolver quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples, é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, em virtude da diversidade de caracteres e aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Quer dizer, se todo mundo soubesse que ia ter apenas aquilo para viver, nem mais nem menos, apenas o necessário, por que se esforçar? É uma grande questão. Se Deus a concentra em alguns lugares, é para que dos mesmos ela se expanda em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo-se isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. A gente sempre tem realmente essa questão na cabeça. Se Deus pensa assim, por que a fortuna, pelo menos na nossa visão, está sempre nas mãos erradas, né? Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem o livre-arbítrio, livre-arbítrio, livre escolha. Quis que ele chegasse pela sua própria experiência a discernir entre o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Ele não deve ser fatalmente levado nem a um nem a outro, pois então seria um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas, como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que permaneça improdutiva e por isso que incessantemente a transfere. Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira por que o sabe fazer. Como há a impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, e se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, e o melhoramento do planeta Terra sofreria com isso, cada qual a possui por sua vez. Quer dizer, aqui ele é bem claro, o plano espiritual é bem claro quando ele diz que se de repente
houvesse uma possibilidade de todos terem a fortuna ao mesmo tempo, a Terra ia parar de evoluir, porque ninguém ia trabalhar para o seu adiantamento. É interessante. Dessa maneira, o que hoje não a tem, já a teve no passado, ou a terá no futuro, numa outra existência. E o que hoje a possui poderá não tê-la mais amanhã. Não há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza, para uns, é a prova da paciência e da resignação. A riqueza, para outros, é a prova da caridade e da abnegação. Lamentam-se, com razão, o triste uso que algumas pessoas fazem da fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É claro que se o homem só tivesse uma existência, quer dizer, uma única encarnação, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Quer dizer, Deus não seria justo. Mas, se em lugar de limitar a uma única vida, essa que nós vivemos agora, se a gente considerar o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra na justiça. O pobre não tem, portanto, motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e estes não o têm para se vangloriarem do que possuem. Se, por outro lado, estes abusam da fortuna, não será através de decretos nem de leis suntuárias que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Linda essa lição que nos explica direitinho por que a gente está na situação em que estamos hoje, não é? Vamos agradecendo a equipe espiritual querida, pedindo que eles fluidifiquem a água do nosso copo conforme as nossas necessidades. Vamos relembrando que as vibrações finais, a subida vibratória e as orações estão gravadas em vídeos separados que compõem o conjunto desse trabalho. Obrigada mais uma vez, até amanhã, se Deus quiser, e com certeza Ele há de querer.